Lindinhos, a gente estava conversando com vocês que a primavera é a estação das flores, né? Que fofo. E conversando como é que a planta sabe que é primavera para produzir as flores dela. Ela se baseia em dois parâmetros, né? Temperatura e luz. Enquanto está frio, inverno. Quando começa a esquentar, primavera. Enquanto a duração das noites é maior que a duração dos dias, inverno. Quando a duração dos dias começar a ficar maior que a duração das noites, primavera. E aí vamos chamar o efeito da luz sobre a produção de flores de fotoperiodismo. Ou mais precisamente, o efeito da duração dos períodos de dia, ou seja, os períodos com luz, e dos períodos de noite, dos períodos sem luz, sobre a produção de flores por parte lá da planta nesse caso. Sendo, né, gente, que nós vamos ter aqui que as plantas elas podem ser, número 1, plantas neutras, né? Ora, plantas neutras, gente, o nome já dá uma bela dica, são plantas onde a duração de dia e de noite simplesmente não influencia na produção de flores, né? Não influencia na floração. Isso aqui, gente, vai acontecer basicamente em plantas de regiões equatoriais, né? Em plantas de regiões tropicais. Agora, por quê, né? Em regiões tropicais, gente, nós não vamos ter variação das estações do ano, né? Em regiões tropicais, por exemplo, que mora aqui em Fortaleza, né? Bem pertinho lá da linha do Equador, gente, o ano inteiro, o ano todo, você tem lá 12 horas de luz, 12 horas de escuro por dia. Né? Todo ano, o sol nasce por volta de 5h30 da manhã, se põe por volta de 5h30 da tarde. Não tem história lá de verão, né, outono, etc e tal. Não tem, cara. Né? Proximidade da linha do Equador. Não existem 4 estações do ano bem definidas. O ano inteiro, durante o período de 24 horas do dia, 12 horas tem luz, 12 horas tem escuro. O que quer dizer que, como não tem primavera, as plantas daqui não se baseiam, né, na duração de dia e de noite para produzir flores. Basicamente elas se baseiam em água, né? Especialmente lá nas regiões de Caatinga, se não está chovendo, não produz flores. Nem adianta, né? A planta não vai conseguir se reproduzir, né, se desenvolver direito em condições de estresse hídrico. Começou a chover, todo mundo então produz as flores aproveitando a chuva. Você pega, por exemplo, lá na região norte, né, na região amazônica, onde você tem chuva o ano inteiro, sol o ano inteiro, onde você também não tem estações do ano bem definidas, mas a disponibilidade de luz e água é muito grande durante o ano todo, as plantas produzem flores o ano inteiro. As plantas produzem flores basicamente o ano todo. Entretanto, isso aqui em regiões tropicais, em regiões equatoriais, próximos, moçada, lá à linha do Equador. Porque quando você vai lá para uma região temperada, moçada, aí a brincadeira muda um bocado. Nas épocas, moçada, de primavera e verão, a gente tem a duração dos dias maior que a duração das noites. Os períodos iluminados, os períodos com luz, eles são maiores que os períodos com escuridão. Você tem, na época de outono e inverno, que inverte a brincadeira, a duração do escuro passa a ser maior que a duração da luz. Ou vou colocar assim, né, de maneira mais próxima do nosso cotidiano. Primavera, verão, a duração dos dias é maior que a duração das noites, enquanto que outono e inverno, a duração das noites é maior que a duração dos dias. E a planta se baseia nisso para saber, por exemplo, quando é primavera, para saber, por exemplo, quando está na hora dela florescer. Quando ela está, nesse caso lá, com um período de dia de luz maior que o período de noite de escuridão. Entretanto, apesar da maioria das plantas preferirem produzir flores na primavera, nem todas. Tem aquelas moçadas que florescem no verão, que florescem no outono e até mesmo as que florescem no inverno. Mesmo você tendo lá períodos de iluminação, períodos de dia mais curtos. E aí, nesse caso, nessas plantas de ambiente temperado, de região temperada, onde eu tenho lá estações do ano bem definidas, variações
nas quantidades de luz e escuridão, na duração do dia e da noite, primavera, verão, outono e inverno, a gente vai poder ter dois tipos de plantas nesse caso. Existem, moçada, as plantas de dia longo. Daqui para frente, né, moçada, eu vou abreviar plantas de dia longo como PDL para poder facilitar a minha vida. E plantas de dia longo, PDL, são plantas que produzem flores que florescem quando você tem dias longos. Né? O óbvio aqui na parada. E o que é um dia longo? Um dia longo é um dia onde você tem muita luz. Entretanto, né, pessoas, longo e curto, muito e pouco, é extremamente relativo, né? Sei lá, né, eu me acho muito bonito, você me acha muito feio, ou seja, o que a gente acha às vezes acaba sendo diferente. De maneira que tem planta que acha que o dia é longo, o mesmo dia outra planta acha que é curto. Tem lá um determinado dia que tem muita luz para uma planta, mas a mesma quantidade de luz pode ser pouca luz para outra planta. De maneira que esse lance de dia ser longo, de você ter muita luz, é extremamente relativo. Vem cá, 12 horas de luz por dia é muito ou pouco? Para algumas plantas é muito, para algumas plantas é pouco, varia. De modo que, para a gente poder chegar a padronizar, um dia longo é um dia que tem muita luz. E um dia que tem muita luz é um dia onde você tem mais luz do que uma determinada quantidade de luz, chamada de fotoperíodo crítico. Esse fotoperíodo crítico é uma quantidade X de luz que, se tiver mais luz do que o fotoperíodo crítico, é muita luz, o dia é longo e a planta de dia longo, então, ela vai florescer. Isso aí, moçada, varia lá de planta para planta, de acordo com a espécie da planta, mas de modo geral, para as plantas de dia longo, período de 12 a 16 horas de luz por dia. Varia de espécie para espécie. E, de modo geral, dias longos, dias com muita luz, dias com muita luz, dias longos, primavera, verão, essas plantas aqui, elas vão florescer, de modo geral, em época de primavera, em época de verão. Como é que alguém poderia explorar essa ideia numa questão interessante? Era uma vez uma planta de dia longo, onde você tem fotoperíodo crítico de 15 horas. Planta, moçada, de dia longo, fotoperíodo crítico dela vai ser 15 horas. Minha pergunta é bem simples. Será que essa planta ela vai florescer aqui em Fortaleza, onde eu moro? Será, moçada, que essa planta produz flores em Fortaleza? Lembrando que em Fortaleza, o ano inteiro, nós temos 12 horas de dia, nós temos 12 horas de noite, 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Queria que vocês me ajudassem a pensar em como você vai resolver isso aqui. Toda vez que você disser que uma planta é uma planta de dia longo, quer dizer que ela floresce com dias longos. E o que é um dia longo? É um dia que tem muita luz. E o que é muita luz? Muita luz é mais luz que o tal do fotoperíodo crítico. Então, toda vez que eu pegar uma planta e tem aqui ela é planta de dia longo, quer dizer que ela floresce dia longo, muita luz, mais luz do que o fotoperíodo crítico dela, que nesse caso, moçada, vai ser de 15 horas nesse caso. Daí, aqui em Fortaleza, a gente tem 12 horas de luz. Ora, 12 horas é menos do que 15. Essa planta, ela é de dia longo, ela gosta de dias longos, ela gosta de muita luz, ela gosta de mais luz do que 15 horas. No que ela gosta, moçada, de mais luz do que 15 horas, 12 horas é menos que 15, resultado, uma planta dessas nunca iria produzir flores aqui em Fortaleza. Então, se alguém aqui do Nordeste e acha que aqui tem muito sol, cara, mais ou menos, né? Tu vai, por exemplo, numa região lá de clima temperado, cara, aqui você tem 12 horas de sol por dia, né? Na época do verão, em clima temperado,
Tem regiões que tem 18, 20, 24 horas de sol no dia, né? O famoso sol da meia-noite que você tem lá nas grandes latitudes, né? Você vai visitar lá, por exemplo, lá o Polo Norte. Caramba, meia-noite o solzão truando. Né? Você, nas épocas do verão, nem chega até período de noite. É luz direta aí nesse caso. Ou seja, né, plantas de dia longo gostam lá de primavera, verão, põe luz pra caramba. Às vezes mais luz do que o que a gente tem aqui, por exemplo, lá na região Nordeste, onde eu moro. Você tem que existe a planta de dia longo, o que quer dizer que deve ter a planta de dia curto, né? Quando você pega, moçada, lá, plantas de dia curto, daqui para frente eu vou abreviar para facilitar a nossa vida, PDC, plantas de dia curto, aqui nesse caso, são plantas que florescem com dia curto. Há uma certa lógica. A questão é, o que é um dia curto? Dia curto, moçada, é um dia onde você tem pouca luz. E de novo, né? Curto ou longo, muito ou pouco, é extremamente relativo. Eu posso achar que é muito, você pode achar que é pouco. Eu posso achar que é curto, você pode achar que é longo. E as plantas também têm essas ideias diferentes. De maneira que, para padronizar, um dia curto é um dia que tem pouca luz, é um dia onde você tem menos luz do que uma determinada quantidade de luz, chamada de fotoperíodo crítico. Sendo pessoas que esse fotoperíodo crítico varia de espécie para espécie de planta. Nas plantas de dia curto, de modo geral, 8 a 15 horas de luz por dia. Ou seja, dia curto, pouca luz, menos luz do que o fotoperíodo crítico. E de modo geral, né, moçada? Dias curtos com pouca luz, eles vão aparecer em períodos de outono, inverno. São plantas, moçada, que costumam lá produzir as flores em outono e inverno, particularmente, moçada, lá em outono, né? Ou normalmente no finalzinho do outono. De qualquer jeito, como é que a gente explora isso? Em relação a uma questão. Era uma vez uma planta de dia curto que apresenta fotoperíodo crítico de 15 horas. Né? Vou pegar o mesmo fotoperíodo, notem bem que o fotoperíodo crítico, né, não determina se a planta é de dia curto ou de dia longo. O que determina é outra coisa. Se ela produz flores com mais luz que o fotoperíodo crítico, aí ela é de dia longo. Se ela produz flores com menos luz do que o fotoperíodo crítico, aí então ela é de dia curto nesse caso. Daí é possível que você tenha uma planta de dia longo e uma planta de dia curto com fotoperíodo crítico exatamente o mesmo, com o mesmíssimo fotoperíodo crítico aqui nesse caso. Daí, era uma vez uma planta de dia curto com fotoperíodo crítico de 15 horas, e a minha pergunta é, será que essa plantinha produz flores em Fortaleza, onde, como eu estava comentando, você tem 12 horas de luz, 12 horas de escuro, durante todos os dias do ano? Me ajuda a pensar. Quando a planta é de dia curto, quer dizer que ela gosta de pouca luz. O que é pouca luz? É menos luz que o fotoperíodo crítico. Daí toda vez que você falar numa planta de dia curto, tu pensa logo, dia curto, então ela floresce com dia curto, pouca luz. Pouca luz é menos luz que o fotoperíodo crítico dela, que nesse caso vai ser de 15 horas, para o meu exemplo. Aqui em Fortaleza eu tenho 12 horas de luz, 12 é menos do que 15, e essa plantinha, moçada, ela quer menos do que 15. Como aqui em Fortaleza tem menos do que 15, essa plantinha floresce aqui em Fortaleza simplesmente o ano inteiro. Daí, mais uma vez, eu sei que eu estou enchendo o saco, mas falou em planta de dia longo, muita luz, é mais luz que o fotoperíodo crítico. Falou em planta de dia curto, pouca luz é menos luz do que, nesse caso,
o fotoperíodo crítico que a plantinha ela vai apresentar. Desse jeito que eu quero que você pense. Inclusive, cuidado, muito cuidado com algumas coisas que você pode acabar se enganando de maneira relativamente fácil, né? Porque o cara pode colocar assim para você: era uma vez uma planta, e essa planta tem um fotoperíodo crítico de 13 horas. Pergunta para vocês: essa planta com um fotoperíodo crítico de 13 horas, ela é de dia curto ou ela é de dia longo? Na verdade, moçada, não dá para saber. Só se eu colocar para você qual é o fotoperíodo crítico, não dá para saber. Faltou uma informação para eu saber se ela é de dia curto ou de dia longo. Qual a informação que falta para saber se ela é de dia curto ou de dia longo? Se ela produzir flores com mais luz do que 13, ela é de dia longo. Se ela produzir flores com menos luz do que 13, ela é de dia curto. Ou seja, só em dizer qual é o fotoperíodo crítico dela, eu não sei se ela é de dia curto ou de dia longo. Falta a informação. Se ela floresce com mais do que 13 horas, mais que muita luz, ela é de dia longo. Se ela floresce com menos luz do que 13 horas, menos que pouca luz, ela é de dia curto, aqui nesse caso. Né? A gente precisaria então de uma informação extra para poder saber se ela é de dia curto ou de dia longo. Daí, eu continuo brincando. Era uma vez uma planta que tem um fotoperíodo crítico de 13 horas. Gente, essa planta, ela floresce em Fortaleza. Ela floresce em Fortaleza, onde eu tenho 12 horas de luz e 12 horas de escuro durante todos os dias do ano. Minha dúvida é: ela é de dia curto ou ela é de dia longo? Agora dá para pensar. Eu sei que o fotoperíodo crítico dela é 13, e nesse caso, 12 é menos que 13. Com 12 horas de luz, ela floresceu. Isso quer dizer que ela floresceu com menos luz que o fotoperíodo crítico. Se ela floresce com menos luz que o fotoperíodo crítico é 13. Ela floresceu com 12. Ela floresceu em Fortaleza, ela floresceu com 12. 12 é menos que 13, menos que é pouca luz é planta de dia curto, ela é planta de dia curto e não planta de dia longo, mesmo o fotoperíodo crítico dela sendo de 13 horas. Coloca ainda uma outra situação para você analisar aqui comigo. Era uma vez uma planta e essa planta apresenta fotoperíodo crítico de X horas. Peraí, deixa eu anotar essa outra situação que a gente tem. Era uma vez uma planta e essa planta apresenta fotoperíodo crítico de X horas. Ô Landinho, qual é o valor de X? Não sei, por isso que eu chamei de X. Sendo que essa planta, ela floresce com mais luz do que X. Ora, moçada, essa planta é de dia curto ou de dia longo? Alguém reclama: pô, Landim, eu nem sei qual é o fotoperíodo crítico dela. E nem precisa saber. Para saber se ela é de dia curto ou de dia longo, não me interessa se o fotoperíodo crítico dela é de 8, 10, 15 horas. Não me interessa. Só me interessa uma coisa: se ela produz flores com mais ou com menos do que o fotoperíodo crítico. Ora, ela tem um fotoperíodo crítico de X. Ela floresce com mais do que X. Mais que quer dizer muita luz. Muita luz quer dizer que ela é uma planta de dia longo nessa situação. Novamente chama atenção, novamente. Né? Eu lembro que não me interessa qual o valor em horas do fotoperíodo crítico. Só me interessa uma coisa: se você produz flores com mais luz que o fotoperíodo crítico, dia longo, menos luz que o fotoperíodo crítico, dia curto. Como ela floresceu com mais do que X, mais que muita luz, dia longo,
ela então é uma planta de dia longo.